noite, né? Todos vocês que estão participando com a gente, ou um bom dia, né, para você que verá esse bate-papo pela manhã ou à tarde. Estou aqui hoje com o pastor Israel Júnior, pastor da Terceira Igreja Batista em Pureza, e professor, trabalhador o dia inteiro, e estamos aqui hoje para bater um papo muito bacana, bater um papo sobre a juventude atual e as perspectivas que nós temos para o futuro com a juventude. Muito se é conversado, há muito debate sobre isso, e como uma forma de uma pesquisa de campo, resolvemos bater esse papo e vamos continuar vários outros bate-papos até chegarmos pelo menos numa visão mais detalhada daquilo que temos hoje em dia. Então, se você quer mandar esse vídeo para alguém, compartilha, que com certeza vai ser bênção na vida de muita gente. Esse bate-papo, ele promete devido aos assuntos que a gente tem aqui hoje. Pastor Israel, se apresenta e fica à vontade. Boa noite a todos. Será, como o pastor Diego mesmo mencionou, né? Será algumas horas aqui muito bacana, onde nós queremos compartilhar daquilo que nós temos presenciado no ministério e as questões atuais, como elas influenciam e como elas têm influenciado o nosso meio cristão, as igrejas principalmente. Então nós vamos permear aí sobre diversos assuntos e com certeza você será muito abençoado e você poderá também participar aí, colocando suas perguntas, mandando para a gente. No final da nossa live, nós vamos estar escolhendo algumas perguntas e assim a gente vai poder responder na medida que for possível, né? Eu até quero aqui de antemão, já para até estimular vocês a participarem da nossa live, eu nem comentei com o Diego, essa aí é nova, tá? Eu quero sortear um livro no final. Olha, Isso. Esse foi surpresa, gente. Então, você que está aí, qual o critério para sortear o livro? Então, basta você fazer uma pergunta e a pergunta que nós escolhermos será a ganhadora do livro. Então, por gentileza, se vocês fizerem qualquer pergunta, a pessoa que escolher aqui a pergunta vai estar ganhando o livro. Aí, ó, então você é só fazer a pergunta, tá bom? Estamos transmitindo por 3 páginas, então em qualquer uma das 3 páginas que você fizer a pergunta, a gente vai ver aqui na hora e você já vai participar desse sorteio, tá bom, gente? Vamos começar esse bate-papo e o tema é sobre juventude, ver a juventude como fazer um traçado histórico da juventude até aqui, pensar como estamos hoje em relação à juventude e a perspectiva para o futuro, perspectiva daqui para frente, se há alguma, se não há. E vou começar falando de como estamos em relação ao estado do Rio de Janeiro. Eu sou hoje o executivo da Juberge e a gente tem muito contato em todo o estado do Rio de Janeiro. E eu quero já tirar da cabeça das pessoas que a pandemia foi um motivo para a juventude se afastar das igrejas. Tirar isso porque já vínhamos num declínio muito grande com a nossa juventude e a pandemia só serviu para mostrar com mais clareza como que estava a nossa juventude, tá bom? Então, em todo o estado do Rio de Janeiro, tem igrejas, talvez ali um percentual muito pequeno, que mantiveram seus trabalhos com juventude, com adolescentes, porém a grande maioria hoje sofre com o afastamento da juventude, com a ida embora dos jovens, com o sumiço deles e o não aparecimento, com a secularização deles, com o envolvimento deles com drogas, bebidas, trabalhos e o afastamento completo das nossas igrejas. Esse é um panorama, assim, em geral do estado do Rio. Como é que você vê isso também, Zé? Então, como bem disse o pastor Diego, muito bem abordado, nós estamos aí nessa culpar a pandemia, né? Nós temos colocado na conta da pandemia
situações que por hora sempre aconteceram no nosso meio, né? Sempre, não é de hoje, não é nem de ontem, é de sempre, né? Nós estamos aí numa luta frequente com a juventude, e há de se dizer, e é bom que as pessoas entendam, que quando a gente fala de juventude, nós sempre precisamos contextualizar os períodos, né? A juventude de hoje não é a mesma de ontem. As questões que faziam com que ela se afastasse, muito embora fosse talvez os mesmos problemas, alcoolismo, né, o que o mundo pode oferecer, as questões que se discutia, as questões que serviam de embates eram outras, né? Se nós, por exemplo, pegarmos a igreja alguns anos, e bota anos atrás nisso, a discussão era se bateria poderia ou não entrar na igreja, né? Se a juventude poderia ou não usar a roupa adequada, né? Se era saia, não era saia, se era calça comprida, se não era calça comprida. Enfim, eram questões assim que não eram questões atuais, né? Essas questões já são matérias vencidas, né? Hoje nós estamos vendo outras questões e a geração do amanhã vai viver outras questões que não são essas atuais. Então a gente sempre precisa fazer a leitura da juventude contextualizando a sua época. Eu me recordo de um grupo musical chamado Os Nazarenos. Não sei se o Israel recorda. Eles faziam paródias cristãs baseadas nos Mamonas Assassinos. Então era um grupo bem diversificado, ali década de 80, 90, e começaram a década de 80 com muito movimento, entraram a década de 90 fazendo muito barulho, porém na década de 80, como Israel disse, o assunto era se poderia, bateria, acorde de teclado, palma, ainda mais fazer paródia como Mamonas Assassinas. E eu lembro de um testemunho deles dizendo que alguns foram excluídos da igreja devido a simplesmente cantarem músicas que não condiziam com o tradicionalismo da época. Era só por uma questão melódica, né? Sim, sim. Louvor rural, por exemplo, é um exemplo claro disso. Louvor rural. A gente tem como Israel colocou, de acordo com o passar do tempo, a gente vai tendo novos moldes e a igreja, ou ela vai se adequando, sem abrir mão dos seus princípios, ou ela vai abrindo mão de muita coisa. E a gente vai ainda conversar sobre isso. Com o passar do tempo, a gente viu muitas influências externas na nossa juventude. Estava conversando antes do vídeo com o Israel e a gente começou falando, eu me lembrando da década de 90, né? Aquele famoso saudosismo que a gente lembra de igreja, como é que era. E nós éramos instruídos da forma correta. Tomar cuidado com a carnalidade. Bebida, cigarro, sexualidade, drogas, namoro. A gente era muito advertido quanto a isso. Porém, existiam muitas outras influências que estavam entrando e que não fomos avisados. E hoje em dia, eu acredito que passamos os mesmos problemas dentro das igrejas. Israel, você que está no meio acadêmico hoje, que tipo de influência acadêmica os nossos jovens enfrentam? Na verdade, sim, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala desse assunto. Sim. Porque a questão da juventude, quando ela entra na universidade, ela ainda está em formação da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade de fazer a leitura sobre a vida. É aquela famosa imaturidade. Então, quando ele chega na juventude, esse jovem chega na universidade, ele não chega pronto. E aí, aqui está o problema. Ou seja, ele não está pronto para a vida e muitas das vezes não está pronto enquanto vida cristã. Ele chega tanto para a vida banal nossa, diária, na universidade, como também chega basicamente muito cru quanto ao conhecimento das Escrituras. Então, esses dois pontos fazem com que esse jovem chegue na universidade despreparado.
e aí pega toda uma construção, porque as universidades, qualquer faculdade faz exatamente o seguinte: ela desconstrói para primeiro depois construir. Então você chega lá com todos os seus preconceitos, o seu senso comum sobre a realidade da ciência que você escolheu para fazer, e aí ela primeiro tem a tarefa de desconstruir tudo aquilo que você chegou pronto, né? E depois ela constrói uma nova formação, uma nova forma de pensar, uma nova perspectiva. Então esse processo de desconstrução do pensamento que é perigoso. E aí quando esse jovem está sendo desconstruído por aquilo que ele a vida toda aprendeu ser certo, de repente chega numa universidade e ele entende que o peso de uma universidade é muito relevante para ele. Então ele entende que o professor tem um peso muito maior do que o ensinamento do senso comum da família. Ele entende que o reitor de uma faculdade, com todos os seus currículos acadêmicos, mestrado, doutorado, isso na cabeça do jovem, ele faz uma leitura de que aquele currículo, ele é importante. Então ele vai dar muito mais ouvido ao que o diploma, de repente, pode estar falando para ele, do que normalmente uma pessoa experiente, da vida, né, corriqueira e banal. E a gente não pode desprezar, pastor Diego, nenhuma coisa nem outra. A gente não está aqui para desmerecer a universidade, até porque nós gostamos da área acadêmica, e não podemos desmerecer também a experiência dos mais antigos. Então a gente está numa linha muito tênue, e a juventude está no meio dessa linha tênue, entre o que a universidade tem a oferecer e entre o que os idosos, anciões e a igreja também têm a oferecer. Olhando para o lado do ensino, quando entramos na faculdade, e fiz 4 anos de pedagogia, e a pedagogia ela abre a nossa mente e mexe com a gente, ela mexe porque ela chega com uma bagagem muito forte, contando a história na parte educacional todinha, desde pegando lá de Aristóteles e Platão, que ensinavam nos areópagos gregos, até chegar nos dias de hoje. Vai chegar numa sala de aula. E começa mostrando todos os caminhos, todos os pensamentos. E se nós não tivermos maturidade para separarmos o ensino daquilo que a gente aprendeu na igreja, ou melhor dizendo, se não tivermos uma fé muito embasada na graça, a gente acaba sendo consumido por esses pensamentos acadêmicos e levando essa academia para dentro da igreja. Não que esteja completamente errado, porque muitos ensinos podem e contribuem muito no meio cristão. E uma coisa que a gente precisa também salientar é que a gente pode aproveitar muita coisa boa. Sim. A Bíblia fala, por exemplo, de ouvir tudo e reter o que é bom. Então, é o que aproveitar, o que trazer de lá para cá, né? Para agregar na igreja, para trazer com que esse jovem, ou fazer com que esse jovem seja bênção na igreja com a sua formação acadêmica, utilizar esse jovem, né, na igreja para que ele possa ser uma bênção na sua formação, né? Não simplesmente ignorar apenas pelo fato de estar fazendo uma academia, uma ciência que, em tese, vem combater a fé cristã. Não, não quer perder esse jovem? Traz ele para dentro da igreja. Faz com que ele possa utilizar aquele talento, aquele dom, aquela formação a serviço dele. E precisamos também ensinar os nossos jovens a usar o reino para levar o reino para dentro das academias. Sim, tanto de lá para cá quanto de lá para cá. O que eu vejo é talvez uma má formação do jovem dentro das igrejas para fazer o inverso. Sim. Porque nós não ensinamos apologética, aquilo que a gente aprende muitas vezes, fala que é matéria de seminário, mas a gente não ensina apologética, que é defesa da fé, seitas e heresias, como combater, como defender a sua fé de maneira clara e objetiva no meio acadêmico. Aí o jovem chega cru no meio acadêmico e muitas das vezes é engolido por não saber essa defesa. E não saber argumentar, então, não saber articular o pensamento. Então essas duas vias,
a gente consegue chegar num ponto. E o panorama atual hoje é que os nossos jovens estão despreparados para agir dentro das universidades e há, em muitas igrejas, um bloqueio quanto ao uso das profissões dentro das igrejas. Sim. Então vamos para o próximo. Crescemos e aprendemos muito que igreja não se mistura com política. Esse foi um conceito fantástico e, olhando para a Igreja Batista, que nós somos parte, eu acho que essa é uma das maiores virtudes da Igreja Batista. A igreja não se mistura com o Estado. Só que o fato de não nos misturarmos com o Estado, acabamos passando muito tempo sem debater política. E eu queria ouvir do Israel como permear a política no meio da igreja. É interessante você falar de política, porque a expressão política vem de polis, né? E desde que o mundo é mundo, principalmente no berço, ali na origem da filosofia, já se discutia questões da sociedade, muito depois do período pré-socrático, em que passou-se aquele período das teorias, né, da origem do universo, a partir da natureza, a partir da água, do fogo, de Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides. Depois vem um período chamado período socrático, e aí sim começa-se a olhar um pouco mais para aqui, né, para as relações sociais. E aí, quando a gente fala de relações sociais, nós falamos de uma igreja que é uma instituição. E quando nós falamos que uma igreja é uma instituição, logo falamos que ela está inserida na sociedade. Então, nós não vivemos uma bolha separada do mundo. Nós não estamos alienados do mundo. Nós fazemos parte do mundo. E como parte desse mundo que somos, devemos nos importar sim com as questões sociais. Devemos fazer parte, até porque a igreja é sem fins lucrativos exatamente por isso. Porque se entende o papel da igreja para a sociedade. Então, se a igreja não se abdicar dessa missão, nós estaremos falhando. Porque nós sim temos voz. Porque antes de sermos crentes, também nós somos cidadãos. Então, enquanto cidadãos, nós podemos sim estar numa roda de discussão, debatermos assuntos, sejam eles polêmicos ou não, porque nós temos, enquanto cidadãos, capacidade e podemos se discutir. Com certeza. Tem até aquela máxima que a gente ouvia falar nas igrejas, nas nossas igrejas, é que nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos do reino dos céus, então não nos misturamos com esse mundo. O problema é que nós andamos nesse mundo, comemos nesse mundo, nos vestimos, fazemos parte do sistema financeiro desse mundo e votamos, somos obrigados a votar. E se nós não nos posicionarmos politicamente num debate saudável, não digo a igreja tomar partido. Aí é que está. Porque inconscientemente, pastor Diego, se nós estivermos aqui falando sobre viés políticos e ideológicos, nunca vão nos olhar como cidadãos. A primeira coisa que vão nos dizer é que nós somos pastores. E vão falar que os pastores estão se posicionando nos dois lados. Porque hoje, ou você é de direita, ou você é de esquerda. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Ou você é Lula. Você não pode criticar nenhum dos dois sistemas, porque se você criticar um, é porque você abraçou o outro. Se você criticar o outro, você está a favor exatamente do oposto. A gente entrou num viés em que ser crítico, ser pensador, parar para avaliar as circunstâncias, é se colocar de um lado ou de outro da moeda. Você não pode simplesmente estar no meio, olhando para as duas vertentes, porque você não está fazendo o seu papel de cidadão. Sim. E nós, como igreja, eu acredito que precisamos aprender a fazer isso. Sim. Como jovens, precisamos aprender a olhar
para o viés político e social e nos posicionarmos. Não nos posicionarmos com bandeiras de político, mas com bandeiras cristãs, com bandeiras em que a igreja defende, com bandeiras fantásticas que existem a favor da família, a favor da sociedade, a favor de melhoria de qualidade de vida social. Sabe uma coisa que nós enaltecemos muito? O fato de nós vivermos num país democrático, né? E isso nos dá, ou pelo menos em tese, nos daria o direito de nos posicionarmos, porque somos um país democrático. E numa democracia se entende que o pastor Diego tem voz e eu também tenho voz, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma sociedade onde está muito difícil do diálogo. E aí não é o diálogo político. O diálogo está difícil de conversar. É isso. Entendeu? Tá difícil. Então, qualquer assunto que for colocado à mesa, pastor Diego, vai ter discussão. É porque a bola da vez é a política. Mas se a gente for para o futebol, também tem que ser. Se a gente for para outra área, também terá discussão. E a nossa juventude hoje, ela está no meio desse negócio todo. E às vezes não sabendo como se posicionar, sendo influenciado dos dois lados. Sim. Recebendo tiro dos dois lados. E não estando pronto para fazer essa peneira. E sendo pressionado. Porque um lado pressiona, o outro pressiona, e o jovem acaba decidindo para aquele lado que tem mais a perder. Sim. E muitas das vezes ele esquece do temor, da graça, de dar bom testemunho, que a gente vai entrar nesse assunto ainda, tá? A gente vai continuar aqui, então você que está entrando agora, seja muito bem-vindo, tá? Estamos batendo um papo sobre a juventude de hoje e as perspectivas que nós temos para a juventude no futuro. A gente já falou sobre o panorama atual, falamos sobre as influências acadêmicas, as influências sociais e políticas. Tá difícil debater hoje em dia. E algo que nós sempre aprendemos no meio da igreja são as influências carnais. As influências carnais. Nunca vimos na história, talvez, do Evangelho no Brasil, e precisamos ponderar isso, porque se a gente avaliar o Evangelho, Tessalônica, Corinto, Filipos, as igrejas lá da Grécia e de Roma, a gente vai ver que era muito pior. Só que no Brasil a gente nunca viu uma juventude tão carnalizada. E isso com certeza se deve aos meios de comunicação, aos acessos à internet. Porém, até que ponto essa carnalidade tem tirado os nossos jovens da igreja? Que culpamos tanta carnalidade, tanto esse meio carnal. Será que é 100%? Será que é 50%? O que você acha? Você que está no meio aí de pessoas a semana inteira e pessoas tanto de igreja quanto secular, como é que você vê essa situação? Rapaz, assim, falar de uma questão que é milenar, né? A Bíblia fala, e é sempre bom a gente ponderar sempre e olhar sempre a Bíblia, ter ela como parâmetro para as nossas discussões, mas temos ela como nossa regra de fé e prática, né? E a Bíblia fala que nós estamos inclinados, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa por si só. A nossa natureza é uma natureza de inclinação ao pecado. A questão da juventude é uma questão da luta, né? De uma luta interna, inclusive. E aí, quando a gente fala de uma luta interna, a gente fala de uma questão que é muito subjetiva. Muito subjetivo, né? É por isso que é muito melindroso você falar de um aspecto que é pluralmente genérico. É plural.
né? Ao mesmo tempo que é plural, também é individual. E aí, a gente, olhando, como ele mesmo mencionou, né? Olhando para as igrejas, Paulo, certa feita, disse que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E o mal que ele não queria fazer, esse ele acaba fazendo. Né? Para a gente ver como que a luta, não é de hoje. Isso que é bom de frisar. Às vezes, pastor Diego, a gente não sabe, ou pelo menos a gente não está sabendo abordar esse jovem. Esse jovem, ele vem de uma cultura em que a igreja só reprime, não conversa. Então, não pode, é como que a gente faz com nossos filhos. Não pode até uma certa idade. Depois de uma certa idade, não pode, não é mais suficiente. Depois, por quê? Por quê? Por que eu não posso? Né? E aí você tem que dar explicações do porquê que você não pode. Então, parece a juventude hoje, não pode, não é mais suficiente. A igreja tem que dizer por que não pode. Só que a igreja não está sabendo mais fazer essa abordagem, porque o jovem olha para a igreja e se ele errou em alguma área da sua vida mais íntima, ele vai dizer, o pastor vai me condenar. A igreja vai me condenar. Você excluído. O povo vai me olhar de lado. Entendeu? Então, a igreja, muitas vezes, não dá essa abertura para esse jovem que está lutando com ele mesmo. Então, se a gente identificar um jovem que tem uma dificuldade na caminhada cristã, chega para perto dele, não afasta não leva direto. Né? Antigamente, era muito comum jogar bola era exclusão. Né? Ir para o circo, uma situação lá, onde, na localidade lá, uma senhora foi excluída por muitos anos, nunca mais voltou para a igreja, porque foi para o circo. Foi no circo. Né? Questões assim tão banais. Né? Imagine questões de hoje. Esse jovem olhar para a igreja e falar assim, se eu levar isso à igreja, se eu levar isso até o pastor. Então, a gente, enquanto pastor, a gente precisa ser muito amigo desse jovem. Ouvir esse jovem. Ouvir quais são as suas queixas. Totalmente desprendido dos nossos pressupostos. Mas só está ali para ouvir. Ali para abraçar. Vai ter um momento da correção. Vai, mas não de imediato. Depois disso já é um segundo momento. Mas no primeiro momento, tentar reconstruir esse jovem. Excelente. Gente, foi falado no início e a gente precisa só lembrar, o pastor Israel me fez uma surpresa, vai sortear um livro, tá, no final dessa live. Então, se você quiser participar do sorteio, é só mandar uma pergunta. Manda uma pergunta. Aí, a questão é o seguinte, a gente vai escolher das perguntas para ser respondida. E a que for escolhida só vale uma pergunta. Né? Senão meu instante lá fica pura. Né? O pastor Gilberto já disse que ele está assistindo e no final ele vai mandar algumas perguntas. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe. Então façam perguntas, tá? Assistam e tirem alguma pergunta, algo que não ficou bem esclarecido, faça alguma pergunta. A gente tem hoje um grupo que tem crescido muito, um grupo que tem crescido tanto diretamente quanto indiretamente. Diretamente são chamados dos desigrejados, aquelas pessoas que não precisam de igreja e alegam, eu não preciso de igreja porque eu sou a igreja. Diretamente são influenciados pelo pensamento do Caio Fábio, quando ele disse que podemos ser igreja dentro de casa, não precisamos de uma instituição para sermos igreja, porque todos fomos salvos mediante o sacrifício de Jesus Cristo. É até bonito essa mistura de desigrejados com universalismo, a salvação, a graça foi universal, salvou todo mundo, podemos viver na vida desgraçada para cima e para baixo e não precisamos dar satisfação à igreja. Então, existem os desigrejados diretamente. Mas existem aqueles que nós conhecemos que falam assim, eu não preciso da igreja.
E os nossos jovens estão abraçando essa ideia hoje, dizendo que não precisa da igreja, não precisa se manter firme em uma igreja, ele pode escolher a igreja que bem lhe apraz, ele pode variar de igrejas, pode variar de denominação. A gente percebe até uma doutrina muito fraca na cabeça de alguns jovens em mudar de denominação. Hoje ele é batista, amanhã ele é pentecostal e depois ele vai para neopentecostal, depois ele vai para uma igreja sem nomenclatura e sem denominação e depois quer virar um adventista. A gente percebe essa miscelânea naquela máxima, né? Deus está em todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus. Até que ponto, ou melhor, vou melhorar a pergunta, eu ia perguntar até que ponto isso é ruim, mas até que ponto, em que ponto isso faz bem ao jovem e se faz bem ao jovem? Olha, se a gente puder esticar um pouquinho mais essa resposta, posso? Pode. Quando a gente fala de igreja, a gente tem que falar da teologia do tempo. É uma questão pouquíssimo abordada, né? Eu estava fazendo um estudo em casa, olhando para o aspecto da pessoa de Jesus e tentando olhar nele, tentando achar na pessoa de Cristo a sua religiosidade. E, por incrível que pareça, nós encontramos, pastor Diego, um Jesus extremamente religioso. Extremamente. Nós vamos ver Jesus se preocupando em circuncidar-se, que era uma cultura do judaísmo. Nós vamos ver Jesus com 13 anos no templo. Perfeito? Nós vamos ver Jesus no templo com 13 anos numa festa da Páscoa, que era uma festa, um ritual religioso e costumeiro da época. Nós vamos ver um pouco mais adiante Jesus no templo, purificando o templo quando fizeram a casa dele de povo de ladrões. Perfeito? Nós vemos Jesus indo no templo aos sábados, que também era um costume judeu. Então, se nós pontuarmos e olharmos para Cristo, apesar de Jesus ter pregado muitas vezes na beira de um rio, na beira do mar, na beira da praia, na Monte das Oliveiras, enfim, naquele sermão célebre de Cristo, o Sermão da Montanha, nós vamos ver Jesus por inúmeras ocasiões em locais puramente aleatórios, né? Mas se nós olharmos, como eu já mostrei a vocês, vários aspectos de Cristo sendo alguém religioso, por exemplo, lembrei aqui de mais um detalhe, Jesus se batizou. Então, nós vemos um Cristo que ele foi religioso, mas não foi legalista. Entenderam a diferença? Aqui talvez esteja, pastor Diego, uma mistura em que as pessoas não estão sabendo diferenciar uma coisa da outra. Interessante, eu estava fazendo essa análise, pastor Diego, desse Jesus religioso, e Jesus, ele só tinha autoridade de falar contra os fariseus, de falar contra aqueles hipócritas que oravam no meio das praças, em céu aberto, porque ele podia falar, porque ele era alguém extremamente religioso, ele estava no meio para poder falar. Para ficar mais claro para você, muitas das pessoas que permeiam pelo aspecto de que a igreja não é mais necessária, muitas delas pensa, fala e vive isso pela revolta. Revolta, seja ela quaisquer que seja, revoltou com o pastor, se revoltou com a membresia da igreja, teve alguma desavença com os irmãos, perfeito? E aí
preferem se isolar ao invés de estar ali e tentar fazer mudança. Cristo, ele estava debatendo e combatendo o farisaísmo, estava combatendo as seitas da época, os saduceus, mas ele era alguém que não deixou de estar no meio deles. Ele era alguém muito crítico do farisaísmo, mas ainda assim estava lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: você pode ser uma pessoa muito crítica do seu meio e mesmo assim continuar estando lá. Porque existe essa separação. As pessoas não estão conseguindo conjugar essas duas questões. Por elas serem críticas, elas preferem se ausentar. E quando na verdade Cristo nos mostra um exemplo completamente oposto. Ele era alguém extremamente crítico, combatia com veemência, mas era alguém que não deixava de ir ao templo, não deixava de ir às sinagogas. E aí, quando eu paro de falar um pouquinho da pessoa de Cristo no aspecto religioso dele, para voltar a falar do aspecto teológico do templo, nós vamos ver Deus, por exemplo, já no deserto, sonhando com o tabernáculo, idealizou o tabernáculo, executou o tabernáculo, o povo adorou no tabernáculo. Depois do tabernáculo, nós temos a figura do templo de Salomão. Depois da figura do templo de Salomão, nós temos aqueles enredos, aquelas narrativas de templos caídos, templos reconstituídos, templos restaurados, cultos restaurados, enfim, uma série de narrativas naquele contexto do reino dividido, reino do norte e reino do sul. Depois nós vamos mais um pouco adiante, já entrar depois do período Medo-Persa, ali naquele período dos 400 anos de silêncio. Nós entramos no período judaico propriamente dito, nós já temos a mudança de tempo para a expressão sinagoga. Depois nós temos, fora desse contexto dos evangelhos da sinagoga, nós temos as igrejas das cartas do apóstolo Paulo. Então você vê uma construção bíblica de templo e de igrejas. E aí eu não vejo base bíblica para se ausentar desse nosso contexto eclesiástico. Até porque, para arredondar e arrematar a questão, uma das questões que nos nossos concílios nós costumamos responder muito, né? O que é a igreja, né? É uma reunião de salvos, redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Então, se nós entendemos que a igreja é a casa do Pai, como diz a canção da Aline Barros, eu vou estar na casa do Pai, eu vou estar na casa de Deus, enfim, se nós entendemos que lá é a casa de Deus, teologicamente falando, nós temos que ter o prazer. Até porque, como o salmista diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa canção foi cantada quando o povo estava deixando a Babilônia, né? Já estava se ausentando. Então o povo estava regozijando com a possibilidade de novamente voltar ao templo, de estar no templo. Então, assim, eu não vejo base bíblica e os aspectos que eu apontei aqui, talvez para mim possa ser suficiente. Para talvez alguém queira arredondar e fazer uma pergunta nesse sentido depois. Se você puder também acrescentar. Eu vejo dentro desse assunto, o pastor Israel já fez aquele panorama de Antigo Testamento, período interbíblico, Evangelho, mas eu fico vendo ali, no período de Paulo, o desejo de Paulo estar com os irmãos. O desejo, Paulo expressa em diversas cartas, dizendo assim: queria estar aí com vocês. O meu desejo era estar com vocês, o meu desejo era poder ir. Eu ainda estarei aí com vocês para aprendermos juntos, para abraçar vocês. E a gente percebe que esse sentimento de Paulo de querer estar junto é o sentimento de igreja de querer estar reunido. É o sentimento de igreja que levavam as pessoas no Novo Testamento, pós-Novo Testamento, no período da perseguição da igreja, a se reunirem, mesmo que a cabeça delas estivesse a prêmio. Aquele sentimento de fortalecer uns aos outros, porque somos o corpo de Cristo. Aquele desejo, não,
eu vou me fortalecer e fortalecer o irmão se a gente juntos, orarmos juntos, cantarmos juntos, estivermos juntos e aprendermos juntos, porque nós, usando um jargão popular, porque nós juntos nós somos mais fortes. E isso é o corpo de Cristo. E só para finalizar, Cristo ele vai vir buscar o seu corpo, a sua igreja. Ele não vai vir buscar o seu dedo, ou vai vir buscar a unha do pé. Então, eu acredito muito que se tivermos a oportunidade de estarmos em uma igreja, de fazermos parte de um meio, lembrando o que o pastor Israel falou, o fato de não concordarmos significa que nós precisamos estar lá para levantarmos a mãozinha nos momentos democráticos e dizer assim, não concordo. Aí eu me lembro do pastor Antônio Mendes, um grande pastor lá em São Paulo, e ele disse que numa reunião dos pastores, num assunto polêmico, 70 pastores reunidos, e na hora da votação ele sozinho levantou a mão que não concordava. E os alunos perguntaram a ele assim, mas pastor, que vergonha, sozinho levantando a mão. Ele disse, vergonha é quem não concorda e não está presente. Eu estava lá e mostrei que eu não concordava e que não existe unanimidade dentro do assunto. Precisamos ainda debater o assunto mais vezes até que haja unanimidade. E para arredondar, que o assunto está bom demais, esse é pano para manga, né? Mas para arredondar, o apóstolo Paulo, na sua carta ao Timóteo, vai falar da geração do último tempo. Nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí no verso 2 do capítulo 3, ele começa descrevendo o homem do último tempo. Homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, avarentos, incontinentes, cruéis, sem afeição natural, desobedientes. Essas características, elas são muito presentes na vida de quem não quer se sujeitar àquele que é o cabeça da igreja. Eu sei que esse assunto a gente ficaria talvez a noite toda falando, mas a gente ainda tem perguntas chegando, gente. Então, continuem aí, que vamos lá. Falamos sobre a graça universal, falamos sobre a influência externa da nossa juventude. Chegamos num ponto em que eu acho crucial. Não é o fim, mas a gente vê que a falta de temor, muitas das vezes pelo jovem, e até que ponto esse temor é bom, até que ponto faz bem termos temor. Porque quando falamos de temor, e vamos na raiz da palavra, temor significa medo, mas um medo respeitoso, não um medo pavoroso. É o medo de você ficar na beira de um prédio que você pode se desequilibrar e cair. Não é um medo pavoroso, de você ter medo de escuro, ter uma aracnofobia, ter uma fobia de um animal. Então, falta de temor, às vezes reverência. O pastor Gilberto fez uma pergunta, até que dá para entrar dentro desse assunto. Ou será que realmente é falta de conversão? Porque nós temos, vai respirando fundo, porque nós temos assim, a conversão propriamente dita, que transforma o ser humano, que muda o ser humano, que reveste o ser humano de poder e faz o ser humano ter força para caminhar, e nós temos o convencimento aqui na Terra, que é muito mal falado. E no nosso meio da juventude, a gente acaba abraçando muito a juventude de todos os lados e esquece de muitas vezes bater na cabeça deles, para eles pensarem o seguinte: realmente você se converteu, realmente você mudou de vida, ou você só está aqui por causa do movimento? Ou você só está aqui porque estão acontecendo as coisas? Fala pra gente um bocadinho. Você quer ler a pergunta, já para ler a pergunta só? Não é o livro que está sendo sorteado não, tá? A pergunta do Israel é o seguinte, do Israel não, do Gilberto. Vocês citaram a influência
influências externas que foram combatidas pelo tradicionalismo, como paródias, questão de vestimentas, e que antigamente as pessoas eram mais comportadas. Vestir uma mini saia era sinônimo de não entrar na igreja, um comportamento, cantar uma paródia, fazer parte de uma roda de samba, você não precisava nem pisar domingo de manhã na igreja, que já era exclusão na certa. Essa explanação não foi falada usando como argumento para a juventude estar afastada. E foi usado para a juventude no passado, estar afastado. Porque hoje em dia as nossas igrejas ainda não pararam de executar a disciplina propriamente dita. Os amados pensam que as influências de meios que seriam um entretenimento, que não influenciam na disciplina bíblica da igreja, nem na correção dos jovens e adolescentes, poderia ser uma forma de ter mais jovens e adolescentes na igreja? Essa é a pergunta. A pergunta é muito boa, né? Eu li 3 vezes, Gilberto, para entender, tá? Mas entendi. Pergunta inteligente, por sinal. E vai calhar naquela questão que nós tínhamos pensado em abordar sobre as programações. Sim. Né? Até que ponto? Já vamos entrar nesse assunto de uma vez, que já é a próxima, né? A gente faz as duas numa só. Isso, faz as duas numa só. Porque a gente pensou aqui, antes de fazer essa live, né, sobre as questões que nós iríamos abordar, e eu levantei uma bola aqui para a gente bater um pouco, se as programações eclesiológicas, elas até que ponto ajudam, até que ponto atrapalham. Né? E foi essa a questão. E aí, falando do temor, conversão, tudo isso que você mencionou, é muito difícil nós julgarmos a conversão de alguém. Né? Conversão, ela está acima de nós. Né? Não compete à igreja, não compete ao pastor, não compete à liderança da igreja. É uma questão muito subjetiva, pelos frutos nós conhecemos. A gente não pode julgar, mas os frutos revelam muita coisa. E hoje, falando mais especialmente hoje, falar de conversão, falar daquilo que é preciso levar o homem para o céu, se tornou algo muito banal. Ou seja, basta você ser um homem bom, basta você ser honesto, basta você amar as pessoas. Né? Tudo isso, de fato, eles são questões muito importantes para a vida cristã. Mas elas são importantes para o nosso convívio, para nossas relações sociais, para a nossa melhoria enquanto diálogo, relacionamento. A própria lei mosaica, ela vem exatamente para isto, para podar o homem. E podar o homem por quê? Porque o homem sem lei é um desastre. É um desastre total. Nós estamos falando, eu estava analisando esses dias, pastor Diego, do intervalo entre Adão e Eva sendo criados e até o momento em que a lei é constituída por Deus na figura de Moisés. Você já parou a pensar no hiato que tem entre Adão e Moisés? Do quanto que o povo viveu sem especificamente uma lei para ser orientada, para ser podada. É uma coisa assim inimaginável quando a gente para pensar sobre isso, né? Você vê que Deus, nesse interregno, ele faz com que o dilúvio aconteça, né? E extermine toda uma geração corrompida. Então, nós estamos falando de uma geração corrompida que não é daquele tempo, mas todos os tempos houveram gerações corrompidas. E aí, quando a gente fala de corrupção humana, declínio, do pecado, a gente tende, ou pelo menos a juventude tende a relativizar o pecado. Talvez aqui esteja um dos maiores problemas que nós temos que encarar enquanto conversão e temor.
Porque o que é errado para mim não é errado para você. E aí cria-se um problema. Qual é a régua? Aonde tem uma régua aqui? Se lá pode, se aqui não pode. Princípios são inegociáveis. Não se negocia. E a Bíblia, ela é uma régua. A gente fala do cânon, né? O cânon é uma régua. Então, nós sempre vamos ter a Bíblia como uma régua para medir o que pode e o que não pode ser feito. Se a juventude não tiver a Bíblia como a sua regra de fé, de prática e de conduta, se ela não entende isso, se ela não encara que a Bíblia é esse parâmetro, é essa régua do que não pode fazer, infelizmente, nós vamos ver e vamos continuar vendo juventude relativizando a salvação e relativizando o pecado. Então, para mim é muito simples. Se a gente vai ficar dando volta, não. A Bíblia é a regra de fé, de prática, de conduta. Se eu não ter ela como régua para medir meus comportamentos, as minhas condutas, infelizmente esse jovem vai continuar tendo dificuldade para entender o que é conversão. E eu vou ampliar a abrangência dessa pergunta, porque o pastor Gilberto perguntou sobre a forma de ter mais jovens e adolescentes na igreja. Ah, sim, sim. Se a falta... É que a gente vai respondendo... Não, mas você caminhou direitinho. Para concluir a sua pergunta é a seguinte: quanto mais tempo nós pastores passarmos sem executarmos disciplina nas igrejas, a disciplina bíblica, mostrando a régua de medir e mostrando os limites, até aqui pode, até aqui a Bíblia deixa, a partir daqui você está em erro, e a partir daqui a disciplina precisa ser executada. Enquanto nós, pastores, continuarmos relativizando a disciplina, que foi muito executada, às vezes erroneamente, nas décadas passadas, de maneira abusiva, por causa de pequenos detalhes. Mas hoje a gente deixou do abusivo e passamos por relativismo. Nós não nos encaixamos diretamente no princípio ali, baseado na Bíblia e trabalhar a disciplina. Então, enquanto nós não trabalharmos disciplina na igreja, a igreja vai continuar se enchendo de pessoas respondendo aquilo que a gente colocou. Pessoas sem temor, sem reverência e sem conversão. Sem temor a Deus, porque não sabe o limite. Sem reverência, porque acha que pode fazer todas as coisas. A liberdade, Deus nos libertou para fazermos tudo. E sem conversão, porque não vão entender o que é conversão, o que é mudança, o que é caminhar biblicamente. Então a pergunta de Gilberto é basicamente: acho que eu respondi. E voltando mais para a juventude, temos uma juventude hoje imatura dentro das nossas igrejas. Para não dizer adultos também, mas uma juventude imatura. Uma juventude que, se for corrigida, não sabe dizer assim: eu errei. Que ela vai chorar, ela vai se espernear, ela vai mudar de igreja, vai procurar alguém que pense igual a ela para dar apoio a ela, mas não vai olhar para a Bíblia pensando assim: realmente estou errado, preciso de mudança. Sim, porque a juventude, nós somos pastores jovens, né? Quando a gente fala da juventude, como se a gente já tivesse, né? Mas a gente fala pelo compromisso e responsabilidade que a gente tem, né? Então, quando a gente sempre se refere à juventude, a gente também inclui nela, né? E a gente, enquanto jovens, a gente sente realmente falta de um sábado jovem, né? De um congresso jovem, daqueles retiros de juventude que a gente sabe como que funciona, as noites, né? Aquelas visitas abençoadas, de pasta de dente e tudo mais, não é verdade? Mas tudo aquilo ali era muito bom, muito prazeroso. Faz falta sim para a juventude, é importante ter, só que aqui eu talvez vou entrar mais na questão que ele perguntou.
Você foi líder de embaixadores do rei e eu também. Nós não conseguimos colocar jovens dentro de uma sala fechada para ensinar hino, compromisso, prometo, aquelas revistinhas de arauto. Consegue? Sem um incentivo. Né? Sem incentivo? Sem um incentivo. Sem um pãozinho depois, sem um uma quadra, sem uma quadra depois. Né? Quando a gente fala de adaptação, eu acho que a igreja precisa se adaptar aos novos moldes. A internet está aí, o WhatsApp está aí, as redes sociais estão aí também a serviço do rei, sabendo usar uma bênção. Então, sabendo usar uma bênção. Então, a gente precisa adaptar a novas questões para essa juventude, porque adaptar, ou pelo menos trazer o que funcionava lá atrás para essa juventude hoje, não dá mais. Por exemplo, não sei se você participou do Congresso Radical. Ainda não. Mas você presenciou a cada julgamento, por exemplo, na TCI? Sim. Fui na cada julgamento. Uma encenação assim que fugiu todo o parâmetro que a gente via até então. Aquele roteiro de peça tradicional que a gente conhecia no púlpito, aquele cenário montado. Quando a gente viu salas, diversas salas com diversos cenários, aquilo para a gente foi algo inovador para aquele tempo. Então, quando a gente olha para o que as novidades, eu acho que talvez aí é que está a questão. A gente precisa saber separar o que é uma novidade, e sem deixar que essa novidade faça com que perca princípios e modelos cristãos. Então é possível você atrair coisas novas mantendo modelos e padrões da nossa fé cristã. Eu vou aproveitar e responder a pergunta da Eliane Mérida. Ela perguntou o seguinte, já que a gente está dentro disso tudo, em relação à política muito boa, qual o verdadeiro motivo do não comprometimento da maioria dos jovens com a igreja? Isso a gente já tem falado, desde o início da live. Qual o verdadeiro motivo e quais atitudes tomar para trazê-los de volta? Eu acho que o erro da igreja é querer trazer os jovens para dentro da igreja. Eu acho que o erro da igreja é buscar meios para trazer os jovens. Porque quando a igreja busca meios para trazer os jovens, ela acaba entrando em caminhos que não vão agradar a Deus, porque ela vai querer agradar a juventude. Então, o foco não deveria ser trazer os jovens, mas eu acho que mostrar aos jovens que a igreja é um bom lugar para eles estarem. Sim. Então, o que nós vamos fazer para trazer os jovens de volta? Precisamos mostrar que a igreja é um ambiente saudável para eles, mostrar que a igreja está de braços abertos para eles, mostrar que a igreja não vai condená-los da forma que eles vierem, mas nós vamos ajudá-los a se consertarem, eles querendo se consertar. Lógico, programação para a juventude ajuda os jovens se achegarem para a igreja, mostrando, levando uma música boa para a juventude, um pregador que fale diretamente, uma palestra diretamente para a juventude. Agora, essa busca desenfreada de raptar os jovens do mundo e trazer para a igreja, a gente acaba perdendo o princípio, que é cuidar da igreja para a igreja ser um ambiente saudável para receber o jovem. Se a gente coloca muitos jovens demasiadamente, descontroladamente dentro da igreja, a gente perde o controle de doutrina, perdemos o controle de princípios e precisamos mostrar para os jovens que a igreja é saudável para eles. Então, assim, a gente precisa tirar da nossa cabeça como trazer os jovens de volta. Precisamos pensar como que a nossa igreja está para receber os jovens, doutrinariamente, em princípio. A gente está preparado para receber um jovem de tatuagem, de piercing, um piercing no nariz aqui, atravessado dentro das nossas igrejas? Será que a gente sentaria do lado dele, abraçaria ele? Seja bem-vindo, meu irmão. Você é bem-vindo aqui nesse lugar, Jesus te ama. Ou a gente ficaria com o olho atravessado para ele? Muitas vezes não estamos preparados
pessoalmente para receber o jovem. Então, a igreja espanta ainda muito a juventude. Expulsa. Ela expulsa a juventude pelo formato de igreja que ela abraçou. Às vezes está lá na porta da igreja estampado assim, proibido entrar de bermuda. Mesmo que não esteja escrito, mas esses dias um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, eu fiquei sem graça porque eu vim de bermuda na igreja. Eu falei assim: meu irmão, você veio com o coração para adorar a Deus? Mas senta, entra, senta e vamos cultuar a Deus. Não é a vestimenta. Lógico, uma menina chega de micro saia e para adorar a Deus, complicado, vai chamar a atenção do público. Mas nós precisamos ser maduros o suficiente para entender. Às vezes falta conversão, às vezes falta orientação, às vezes falta sentar e dizer: não é assim, a gente pode trabalhar meios para melhorar. Então, o motivo desse não comprometimento dos jovens com a igreja, falta, do meu modo de ver, sendo bem sincero, falta comprometimento da igreja com a juventude, mas voltando à pergunta do Gilberto, falta também a disciplina na igreja. Porque quando o jovem vê que a igreja é um lugar sério, quando ele quiser algo sério, ele vai para lá. Também tem um aspecto assim, né? É uma reflexão muito profunda, né? Por que a igreja não está sendo mais atraente? Né? O que está faltando na igreja para ela ser atraente aos olhos da juventude? A gente olha para o mundo, óbvio que o banquete que o mundo oferece à juventude, ele é muito vasto, né? Você tem ali uma facilidade, e o que eles têm enquanto mensagem que eles têm? Vem como você está, aqui ninguém vai te discriminar, aqui você vai poder fazer o que você quer, aqui você é dono das suas escolhas. Você pode ser quem você é e não vamos pedir você para mudar. Então, isso, ao ouvido do jovem, soa como uma música. Eles me aceitam como eu sou. Eles me aceitam. Né? Então, isso é muito chamativo. Isso é muito apelativo, inclusive. Né? Então, esse jovem, ele vê numa roda de amigos muito mais companheirismo na cabeça dele do que, eventualmente, aquela amizade que ele tem na igreja, que só diz assim: não, isso aí é pecado. Porque, geralmente, o adulto também funciona dessa forma, né? Não é só a juventude, o problema da juventude, o problema é como um todo, né? Ou seja, as pessoas têm muita dificuldade de ouvir o que elas não querem ouvir. Tem. Isso em tudo, né? Então, você ouvir algo que vai mexer com o seu ego, algo que vai mexer com o seu emocional, algo que vai lhe fazer bem, pode até inclusive te fazer bem apenas no momento. Mas aquilo para o jovem é algo inimaginável, é algo de imenso valor. Poxa, eu fui lá, meus amigos me abraçaram, né? Eu me diverti, fiz o que eu queria fazer, eu não tive que dar conta da minha vida para ninguém, né? Então isso é muito atraente na cabeça da juventude. E a igreja, com aquela mensagem de reprimir, né, as condutas pecaminosas e bater muito nessa tecla, isso para o jovem, eu vou lá na igreja, eu sei que eu vou ouvir. Chegar lá, o pastor vai falar uma coisa contra a minha pessoa. E aí vira pessoal. Vira pessoal. Ele não sabe separar o que é uma convicção de fé do que é algo puramente pessoal, né? Sim. Gente, estamos caminhando para quase o final, quase a conclusão. E chegou uma pergunta aqui, uma outra. Não, bom, sim. Você não vai sortear com o livro. Se ficar lendo todas as perguntas. Não. Chegou mais uma pergunta aqui e eu achei interessante, porque volta dentro de um tema. Tá, E a gente tinha conversado, mas a gente não pontuou. Então eu achei interessante por isso.
Quem fez a pergunta? Pastor Gilberto de novo. Está bombardeando já. Qual seria a posição entre participar da política como líderes eclesiásticos e se candidatar? Qual a diferença? Qual seria a nossa posição? Sim. Olha, pastor Gilberto, de coração com o irmão, sobre participar da política. Vamos voltar aqui. Aqui na nossa cidade, nós como pastores, nós buscamos fazer uma espécie de abaixo-assinado entre os pastores, pedindo à Câmara dos Vereadores um trabalho sobre uma determinada lei, que a gente achava viável para dentro da nossa cidade. A Pioneira também adotou isso, a cidade de Cambuci também adotou isso, e foi aprovado pela Câmara. Eu acho isso uma grande forma das igrejas se envolverem com política. Não precisamos ter um pastor político dentro da Câmara dos Vereadores para ele trabalhar em prol dos nossos direitos. Podemos usar os métodos viáveis para a gente influenciar na política de maneira saudável dentro das nossas cidades, sem corromper a igreja. Agora, o fato de se candidatar como líderes, de se candidatar a cargos políticos, eu acho, e vou falar essa expressão mesmo, acho, deixar bem claro, acho porque eu não tenho certeza. Eu não vejo muito bom a ideia de pastores se envolvendo, pastores de igrejas evangélicas, líderes de denominação se envolvendo com política. Eu não me candidataria sendo pastor de uma igreja. Eu acho que se um dia eu pensasse em me candidatar, eu abriria a mão da minha função pastoral para não confundir as coisas e não acabar confundindo política com igreja. Porém, deixo bem claro o meu acho. Porém, igreja, membresia se envolvendo com política, eu vejo biblicamente várias pessoas que influenciaram as políticas da época. Desde Davi sendo governador, desde José sendo governador do Egito, Davi prefeito e ocupando o cargo de autoridade máxima, a própria Esther casada com um imperador e podendo influenciar o não extermínio dos judeus, assim como na história da igreja muitas pessoas se envolveram em meios políticos, em meandros políticos, para abençoar a vida de várias pessoas. Até no avanço do movimento da reforma da igreja, a gente vê que muitas mulheres e muitos homens que se envolviam com políticas foram responsáveis pelo não extermínio dos reformadores da igreja. Foram graças a eles. Então a gente vê que um membro da igreja se envolver com política e ser fiel à Escritura Sagrada, isso é uma bênção para a vida dos cristãos. Agora, até que ponto isso é saudável para ele, vai depender do coração dele, da vida dele, do meio dele. Agora, esse é o meu ponto de vista, eu acho que deveria ser assim, mas quem sou eu na fila do pão, né? Quem somos nós? Somos apenas patos novos, pelo menos digo de mim. Estou começando a minha vida eclesiástica, porém penso dessa forma. Nós pastores temos, citando uma frase antiga, se eu não me engano foi de Spurgeon, ele disse que não trocaria a função pastoral por nenhum cargo de rei. Ele disse que ele não se rebaixaria a função de rei, não deixaria a função de pastor para exercer nenhuma função abaixo como de um rei, de um governante local. Eu acho que estamos no lugar certo e a gente não pode confundir as coisas. O pastor Israel pode ficar à vontade. Eu caminho na mesma direção, mas permitindo fazer uma abordagem um tanto que diferente, né? Apenas para complementar, não é para fazer nenhuma correção, não, né? Mas apenas ratificando. Quando a gente olha para a Bíblia, se a gente olhar, fazer um panorama bíblico dos períodos velho-testamentários,
mais precisamente, nós vamos olhar contexto espiritual, contexto, o cenário, né? O contexto histórico, as narrativas e o contexto político. Nos nossos estudos hermenêuticos, nós fazemos essas análises, né? Esses panoramas religiosos, políticos da época. E a gente vai observar, no período velho-testamentário, diversas personagens tendo uma relevância no cenário político. E eram líderes espirituais num cenário político. Como bem mesmo mencionou aqui o pastor Diego, fazendo menção do Davi, né, rei de Israel. Ele lembrou de Esther, né, Salomão depois, né? Nós vamos ver várias figuras nesse cenário político. Só que eram outros tempos, eram outras épocas. Hoje, nós não vemos mais por que razão de pastores se envolverem desta forma no cenário político. Tá? Claro, a gente precisa de pessoas de bem no cenário político, cada vez mais. A gente precisa de pessoas cristãs no cenário político, cada vez mais. Nós precisamos ter uma bancada que possa defender a nossa causa. É legítimo, é plausível. Vivemos num país democrático e aonde as bandeiras estão aí para isso, cada um defendendo as suas bandeiras. É puramente legítima. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós somos chamados por Deus para pastorear. Isso é muito claro, isso é muito específico, né? Ele mencionou Spurgeon e me fez lembrar do texto que Paulo fala: excelente obra deseja, né? Quem deseja episcopado. Excelente obra deseja. Eu só não me lembro se foi Paulo ou Pedro, mas excelente obra deseja quem deseja o episcopado. Então, nós estamos num cargo de muita excelência. Nós executamos um cargo numa sociedade de muita relevância, né? Nós temos um papel na sociedade muito importante. A figura do pastor na sociedade, ela é muito presente, muito ativa. Você tem diversas reuniões, por diversas vezes com o prefeito, reuniões, né, sejam elas de qualquer natureza, se reúnem lideranças religiosas, não só pastores, mas lideranças religiosas para quaisquer assunto que seja. Então, se a política precisar da gente, nós estamos aí para orar por ela, interceder por ela. Porque a Bíblia fala, orai por todas as autoridades. Então, o nosso papel, e a Bíblia fala, para que tenhamos sossego. Né? Tenhamos sossego. Então, o sossego vem por intermédio das nossas intercessões, não só em períodos eleitorais. A gente tem um mau hábito, isso é um mau costume nosso. De num período eleitoral, a gente coloca a igreja para orar pelas eleições. A gente coloca a igreja para orar pelo país. A gente coloca a igreja para orar pela nação. Não, isso tem que ser algo diário, isso tem que ser algo costumeiro, isso tem que ser algo que faça parte da vida da igreja. Orar pela nação. Não só em períodos presidenciais, eleições municipais, eleições estaduais. Isso deve fazer parte da vida da igreja. Então, existem muitas maneiras de você participar da política. Discussões como estas que nós falamos um pouco antes, atrás, né? Mas se envolver diretamente com esse fundo, esse interesse de estar lá, você sendo pastor, eu não acho legal. Eu acho que mistura muitas coisas. A política, enquanto política hoje, infelizmente, né? É mal vista, né? A gente sabe que nem todos os políticos são corruptos, mas só de você se candidatar já se cria esse senso comum, né, de que você se candidatou porque você quer sobressair, né, diante da vulnerabilidade da sociedade. Então a gente sabe que o senso comum é muito crítico em relação à política. Então nós já temos, pastor Diego,
um, um preconceito da sociedade, né? O pastor em si, né? O padre, né? Já tem a figura do líder por si só já é muito vista, né? E a sociedade cria esses estigmas na sociedade, né? Ou seja, normalmente é assim os estigmas: padre é pedófilo, pastor gosta de dinheiro. Ponto. Né? Você não precisa, né, saber separar. Não, já se cria esse rótulo, né? E aí, dentro desse estigma que a sociedade nos rotula, você já introduz na política, já é mais uma oportunidade de só você receber crítica, de só você apanhar mais do que já apanha. Você já apanha da igreja. Aí agora você vai apanhar da sociedade, né? Então você só trocou 6 por meia dúzia, né? Se antes você apanhava da igreja, agora você apanha da sociedade. Então você faz sua escolha, querido. Você como pastor, você quer apanhar da igreja ou você quer apanhar da sociedade? Vamos partir para o final, porque já estamos quase 1h30 aqui. Rapaz. E passa rápido. A última pergunta vem em cima, o último ponto nosso vem em cima da pergunta da Eliane, que ela fez também. Há salvação? Quais perspectivas para o amanhã? E eu vou dizer bem claramente, sim, há salvação. A gente não pode dizer que não há salvação para o jovem hoje. Tem como mudar esse quadro hoje? Sim, tem como mudar o quadro hoje. Tem como mudar o quadro para a semana que vem? Não. Hoje, num sentido de espaço de tempo, sim. Hoje, no sentido, esse mês, não. Esse ano, talvez não. Quais perspectivas para o amanhã? Digo abertamente, precisamos investir pesadamente nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Pesadamente com literatura boa, contar histórias bíblicas, não somente Jonas foi engolido pelo peixe, ficar desenhando peixe grande. As nossas crianças já estão com a mentalidade muito boa para entender o que é pecado, o que é desobediência, o que é afronta a Deus. Já estão passando pedindo Wi-Fi na maternidade. Já chegam na igreja, pastor, me dá a senha do Wi-Fi para eu gravar um vídeo aqui ao vivo com os meus amigos. Então a gente precisa apertar o ensino com as nossas crianças. Precisamos apertar. A gente tem uma experiência muito boa lá na igreja. A irmã Eliane fez essa pergunta e ela sempre diz: pastor, meu filho às vezes está lá, não está olhando para nada. Quando chega em casa eu faço algo diferente, ele fala: o pastor disse que não pode fazer. Eles ouvem a mensagem, entendem a mensagem e aplicam a mensagem muitas vezes melhor que nós adultos. Então, qual perspectiva para amanhã? Invista pesadamente nas crianças e nos adolescentes. Literatura boa, um bate-papo saudável, bem abertamente. Mostre o que é disciplina, o que é igreja e converse sobre tudo, porque não tem hoje. Os adolescentes são santos. Não, passa tudo que passa na cabeça do jovem, passa na cabeça do adolescente. Ele só não faz porque ele é adolescente. Então, a perspectiva do amanhã, se nós hoje não investirmos nas crianças e nos adolescentes hoje, não teremos jovens amanhã. Se a gente não mostrar uma igreja saudável hoje, nós não teremos jovens daqui a 5 anos. Então, para a gente ter uma perspectiva, precisamos mudar hoje. Israel, para encerrar. A gente fala, ou pelo menos a gente já ouviu muito falar que as crianças é a igreja do amanhã. E eu normalmente retifico essa frase dizendo que as crianças não é a igreja do amanhã, é a igreja do hoje. Né? Se a gente quer que a gente tenha uma outra geração com uma outra mentalidade, a gente precisa começar a trabalhar desde já com elas, né? Agora, esse é um aspecto. Agora eu quero falar de um outro aspecto. Eu não quero ser pessimista e não quero jogar contra, né? Fazer gol contra. Eu apenas quero fazer uma ponderação muito
relevantes para essa discussão e terminarmos essa live. Nós estamos caminhando em passos muito largos para o advento do Apocalipse. Eu não estou falando que devido à pandemia, eu não estou falando disso. Eu estou falando que cada vez mais a gente já caminha para o fim, independentemente da pandemia ou não. Né? As pessoas ficaram muito receosas com a pandemia e ficaram preocupadas com o advento do Apocalipse. Né? A gente precisa ficar preocupado com o advento do Apocalipse, com pandemia ou sem pandemia, porque ela vai acontecer. E o cenário dos finais dos tempos não é um cenário de perspectivas, não é um cenário de melhoras. A Bíblia fala, por exemplo, que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. E não é o amor do mundo, é o amor da igreja. A Bíblia fala, por exemplo, que o seu julgamento começará pela sua casa. Então a gente vê um cenário que cada vez mais, e aqui eu não quero assustar ninguém, mas quero colocá-los diante da realidade, cada vez mais se tornará mais desafiador. Isso cada vez mais vai se tornar desafiador, para não dizer outra coisa. Cada vez mais nós teremos gerações cada vez mais perversas, cada vez mais distantes de Deus. Não estou dizendo que não há solução. Eu só estou preparando a gente para um cenário cada vez pior. Por isso que nós somos tão saudosistas. Porque nós recordamos do passado com tanto saudosismo. Porque essa geração de antes, a gente dificilmente verá. Por isso que a gente lembra ela com tanta saudade. Aqueles encontros davam 800 jovens, davam 700 jovens, 900 jovens. Aquilo dificilmente nós teremos novamente aqueles encontros tão marcantes que nós tínhamos. E esse aspecto teológico e apocalíptico do lado, agora eu vou falar da perspectiva, né? Isso é o aspecto teológico da coisa. Agora, o aspecto natural, e se há solução, quais os caminhos para isso, a gente precisa pedir muito a Deus. Duas coisas: estratégia, certo? Como nesse tempo agir, como trazer questões novas para atrair. Então, uma coisa é estratégia. E para ter estratégia, precisa ter pessoas gabaritadas, prontas para esse fim. Porque tem pessoas, pastor Diego, que são tão bem intencionadas, mas elas não estão prontas para atuar. Elas têm o desejo, elas têm a vontade, mas elas não têm o preparo para isso. Então, vem cá, pastor Diego, você tem a sua formação, vem cá, Daniele, você tem a sua formação, vem cá, Mateus, você tem a sua formação, vem cá, João. Vamos ver, vamos pensar, vamos debater, vamos discutir, vamos montar uma estratégia, sabe? Trazer esse jovem, como eu falei mais cedo, de pegar esse jovem que está sendo formado lá, que está ouvindo coisa boa, porque também ouve coisa boa, não ouve só coisa ruim, traz para cá, vamos montar a estratégia junto. O pastor não sabe tudo. Não, a gente não sabe de tudo. A gente foi chamado para pastorear. Isso a gente tem como vocação, inclusive. É o dom. Mas saber de tudo a gente não sabe. Tem jovens que sabem muito mais coisas que a gente. Tem pessoas idosas que sabem muito mais coisas que a gente. Tem pessoas que têm ideias melhores do que a gente. E aí cabe a gente, enquanto pastor, ter talvez a humildade de reconhecer que a ideia dele é muito melhor do que a minha. E abraçar aquela ideia e não simplesmente ignorar a ideia. Gostei da ideia, vamos. E ter o peito para abraçar a ideia daquele jovem. Porque aquele jovem chega com tanto gás. Eu assim, não, isso aqui não, isso aqui não. Sabe o que está fazendo com esse jovem? Isso aqui não, isso aqui não? Você está matando esse desejo. Você está matando esse jovem. Esse jovem vai olhar e dizer, pô, toda ideia que eu trago, nenhuma. Será que nenhuma vale? Será que nenhuma vale? Então, assim,
eu entendo, enquanto pastor, a gente fica muito ressabiado de colocar uma ideia em prática. A gente fica com muito receio. Mas talvez aquela ideia seja bacana, seja boa. Talvez valha a pena testar. Por que não testar? Se não deu certo, paciência. Mas se der certo, se for uma estratégia bacana. Então acho que a solução está no diálogo, trazer esse jovem, ouvir esse jovem, ouvir mesmo, ouvir no sentido assim, o que você acha que a gente pode melhorar aqui na igreja? Sabe, dá voz aí. O que você acha que eu, enquanto pastor, preciso melhorar no culto, na mensagem? O que a gente, enquanto igreja, podemos melhorar aqui? Ah, pastor, pode fazer. Pelo menos dar ouvido a esse jovem. Fantástico. Gente, estamos caminhando para o fim, tá? Muito tempo, o celular já está gritando ali sobre bateria. Agradeço a você que ficou até aqui. Quero te lembrar uma coisa. Não estamos encerrando o assunto. É somente a ideia de 2 jovens pastores em meio à perspectiva que temos, em meio à nossa cosmovisão de hoje em dia. E você que está aí nas páginas assistindo, vamos ter outros bate-papos, vamos ter outros momentos como esse com outras pessoas para a gente ampliar esse leque e quem sabe responder a dúvida que todos vocês têm ou que está no nosso coração. E digo a todos vocês, estamos fazendo uma pesquisa para a gente ver o que nós podemos fazer, melhorar e trabalhar com a nossa juventude no meio desse turbilhão de problemas que é o mundo de hoje em dia. Vamos sortear o livro? Vamos sortear o livro. Cadê? Aqui no notebook apagou. Não apagou? Tá, mas eu lembro. Vai saber. Eu lembro das pessoas que participaram ali. Do seu meio, pelo seu Facebook, tem alguém que fez pergunta? Você tem que ver. Tem que ver também, né? Tem que ver. Compartilhamos aqui nas 3 páginas, a página da Igreja em Barro Branco, a página do Vida Abundante, que é uma página fantástica, com mensagens semanais para melhoria de vidas. Entra lá na página, dê uma olhada no conteúdo e seja membro lá da página e compartilhamos pelo Mentorando, que é uma página de mentoria de vida, mentoria de ser humano, mentoria de liderança e vários bate-papos vão surgir nessa